amém, Senhor. Amém. Glórias ao nome do Senhor, porque podemos estudar a palavra de Deus. A Bíblia, ela diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E nós esperamos no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Por isso eu quero convidar você, querido, nessa noite a abrir a sua Bíblia, onde você está aí, no livro de Apocalipse, capítulo de número 8. Nós vamos ler algumas partes do capítulo de número 8 e também do capítulo de número 9 de Apocalipse. E nós cremos que, embora Deus esteja em silêncio, Ele está trabalhando. Eu quero pensar com você neste tema. Deus parece que está em silêncio, mas Ele está trabalhando. E nós sabemos que o nosso Deus trabalha por nós. E o texto nós vimos na quarta-feira passada, estudando o início de Apocalipse. Nós vamos reler essa primeira parte para todos vocês entenderem um pouco mais sobre essa porção do Apocalipse. E o capítulo de número 8, eu vou ler as primeiras partes do capítulo 8, depois eu vou ler a última parte do capítulo de número 9, tá bom? Vamos então ler aí, você que está com a sua Bíblia, acompanhe aí a palavra de Deus. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então eu vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Agora, os últimos versículos do capítulo de número 9 de Apocalipse, verso 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, das obras de suas mãos, deixando de adorar demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Nem dos seus furtos. Bem, quando nós olhamos para essa palavra, a gente precisa ter assim na nossa mente um entendimento para a gente compreender, né, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é dividido em algumas seções. E aí você pode até achar assim, nossa, mas o livro de Apocalipse é cheio de símbolos, né? Como entender o livro de Apocalipse? A gente tem entendido, estudando aos domingos, né, sobre as igrejas do Apocalipse, as igrejas que Cristo Jesus escreveu cartas para elas. Vimos sobre a igreja de Pérgamo, né? No domingo passado à noite nós estudamos sobre esta igreja. Nós vimos o quanto Deus estava trabalhando na vida daquela igreja para que ela tivesse e experimentasse um grande avivamento, né? E foi muito interessante perceber a ótica divina acerca daquela igreja, né? É interessante perceber também essa seção. Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo fala de Cristo exaltado, de Cristo sobre o trono, de Cristo vindo para buscar a sua igreja, mas preparando a sua igreja para a sua volta. Então, Jesus dando oportunidades à sua igreja para ela se arrepender. E é interessante que aí do capítulo 4 até o capítulo de número 6, nós vemos Cristo Jesus no trono, governando e decretando e mostrando total glória. Tanto é que os anjos, os 24 anciãos, aparecem ali, né, no capítulo 4, no capítulo de número 5, Jesus sobre um trono. E é interessante que João, ele chora porque ele não via ninguém que pudesse abrir os 7 selos, né? E aí é aquele momento que Jesus o consola e ele disse, olha, eis que o leão da tribo de Judá, ele é aquele que tem poder para abrir os 7 selos, né? E aí é interessante que agora a gente tem, nessa primeira sessão, nós temos essa ideia dos 7 selos, tá? Então você tem 7 selos,
você tem 7 trombetas e você tem 7 taças. São essas sessões que dividem o Apocalipse e o juízo final, mais no final do livro, né? Então a gente pode entender do primeiro capítulo até o terceiro, essa majestade, essa glória, Cristo se apresentando glorificado. E aí nós temos essas sessões dos 7 selos, nós temos aí do capítulo 8 até o 11 de Apocalipse, nós temos as 7 trombetas que estão ecoando. E aí, do capítulo 12 até o 16, nós vamos perceber que aí há 7 taças, que são para aqueles que não se arrependeram e vão passar pela tormenta, pela grande tribulação, porque mesmo assim não se arrependeram. Você vê que o capítulo de número 9, ele já encerra dizendo isso, tá? Então eu quero tecer alguns comentários aqui, e aos poucos o livro de Apocalipse ele vai entrando na nossa mente, a gente vai sistematizando o livro de Apocalipse na nossa mente, e a gente vai tendo a capacidade de interpretar e de ver, né, o que o Apocalipse ele tem, qual é a mensagem do Apocalipse. Eu disse no domingo que o grande propósito do livro de Apocalipse é mostrar que Cristo é o vencedor, que ele venceu, e nós estamos do lado do mais forte, nós estamos do lado do mais do que vencedor, amém? Então por isso você pode glorificar o nome do Senhor, porque aí na sua casa, onde você está, embora diante de toda essa circunstância que nós estamos enfrentando, nós vemos que o próprio Apocalipse, ele é para nós uma mensagem também de consolo, de esperança, de exortação, é de juízo, mas é de consolo para as nossas vidas. Então, quando a gente vê essa porção do capítulo de número 8 de Apocalipse, aqui, João olhando e vendo essa primeira sessão do momento do capítulo de número 8, onde ele olha e vê um silêncio. O texto começa no versículo 1, se você acompanhar aí na sua Bíblia, diz que houve o quê? Um silêncio. Por isso que eu propus este tema, né? Deus está em silêncio, mas está trabalhando. Houve um silêncio. Aqui um indicativo de que, por que houve esse silêncio? Porque o texto fala de orações. Então, é como se os anjos dos céus parassem tudo para ouvirem o clamor da igreja na terra. É como se os céus, reverentemente, houve silêncio por meia hora, diz o texto aí. Por quê? Porque o povo que clama na terra, às vezes acha que Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando por nós. E aí, quando há esse silêncio, é a ideia de reverência. É como se os anjos dissessem assim: parem tudo. Silêncio. Você aguentaria ficar em silêncio, olhando para mim agora, por meia hora? Seria complicado, né? Mas em resposta ao quê? Se você voltar a sua Bíblia, lá no capítulo de número 6 de Apocalipse, está com a sua Bíblia aí? Capítulo 6, verso 10. O texto diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui está falando dos mártires, está falando do clamor da igreja. E em resposta ao capítulo 6, verso de número 10, que aqui está falando deste 5º selo, é interessantíssimo perceber que em resposta a essa oração, o capítulo 8, ele se inicia falando deste silêncio que houve, né? E então veio a resposta. Se você caminhar um pouquinho mais adiante, os anjos, verso de número 2, os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, lhe foram dadas as 7 trombetas, porque há uma pergunta: até quando? Né? Você já fez essa oração na sua vida? Até quando? Até quando o Senhor vai julgar? O Senhor volta logo para buscar a tua igreja, esse sofrimento, agora esse coronavírus tomando toda a terra. Senhor, volta logo. Até quando essa situação? Até quando? Essa é a oração do verso de número 10 do capítulo 6.
até quando, ó soberano Senhor? Aquela ideia de que o martírio, a luta, a dificuldade estava grande, né? E precisava cessar. E aí vem a resposta. E aí qual é a resposta? Os anjos, os 7 anjos ficam em silêncio, os anjos dos céus ficam em silêncio, mas aí eles preparam para tocar a trombeta, né? É interessante que o livro de Joel também fala sobre tocar a trombeta em Sião. É interessante isso, olhar por essa perspectiva da trombeta aqui ser um anúncio da vinda, um anúncio do juízo, um anúncio da presença do Senhor sobre a terra para julgar a terra. E aí eles se preparam para tocar a trombeta. E aí veio o anjo, ficou em pé, verso 3, junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Às vezes nós achamos que as nossas orações, elas não estão sendo ouvidas, elas não estão sendo percebidas por Deus, mas Deus está em silêncio, porém trabalhando. E aí todas as orações dos santos estavam agora diante de Deus. Pensa nisso. A sua oração lá naquela taça celestial, o Senhor recolhendo essa taça. E aí o verso 4 diz assim: da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça de incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Interessante que a resposta ao clamor dos santos no capítulo de número 6, verso de número 10 de Apocalipse, ela acontece aqui. Porque então começa a vir o que? O juízo sobre a terra. E aí a gente pausa aqui, porque o verso 6 diz: então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. E aí a gente tem o início de que aqui? As 7 trombetas. As 7 trombetas que começam a serem tocadas. E aí, quando a gente olha para essas 7 trombetas, vamos ver a primeira trombeta. Verso 7, o que diz o verso 7? Que ele expõe aqui a primeira trombeta. O texto diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Veja que essas trombetas aqui, elas vão lembrar também as 10 pragas lá do Egito, né? Porque a mistura do sangue nos rios, porque as espécies morreram e a vida no Egito se tornou insustentável, a economia e todos os processos, né, as mortes, as matanças no Egito por causa das 10 pragas foram tão insustentáveis, a vida se tornou insustentável até que Deus libertou o seu povo para Canaã. Há uma prefiguração aqui desta ideia de juízo sobre a terra para que haja verdadeira libertação na nova Canaã em Cristo Jesus, nos céus onde nós estaremos. E aí o texto diz: foi então queimada a terça parte das árvores e também da erva verde. É interessante olhar essa ideia aqui, que o primeiro juízo que vem aqui dessa trombeta é sobre a terra, né? Então tudo que nós estamos vendo acontecer nos dias atuais na nossa terra, né? a terra sendo queimada, a parte verde da terra, essa trombeta já está se ecoando sobre a nossa terra. Então essa trombeta já está se cumprindo, são sinais do juízo de Deus também sobre as nossas vidas. Está se cumprindo a primeira trombeta. E aí a gente olha o verso de número 8: o segundo anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aqui, queridos, há uma prefiguração sobre a economia. Por quê? A economia leva os grãos, a economia leva a matéria-prima, a economia, através da embarcação, é feita. Mas aqui o texto diz que também foi destruída a terça parte das embarcações. Veja, a economia é abalada na segunda trombeta.
né? E nós estamos começando já no princípio das dores. Nós estamos aonde, irmãos? Em que momento nós estamos da história? Nós estamos no princípio das dores, não é? Jesus Cristo já havia falado sobre isto, lá em Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo de número 25. Nós estamos no princípio só das dores. A economia, as embarcações que levam os mantimentos, levam a matéria-prima, tudo isso é abalado aqui na segunda trombeta. A terceira trombeta, o texto diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha, e o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Essa terceira trombeta aqui diz respeito à questão da saúde, a saúde. Tá? Então, quando você olhar para o livro de Apocalipse, capítulo de número 8, e olhar para essas trombetas, cada uma delas tem um simbolismo, cada uma delas tem um significado. E aí a gente vê o crescimento, né, dos fármacos, o crescimento das doenças, o crescimento das próprias epidemias que estão acontecendo nos nossos dias, muitas e muitas enfermidades, né? Nunca se viu um tempo em que as pessoas estivessem tão adoecidas. E aqui a terceira trombeta, veja, ele toca na terra, ele toca na água, agora toca nos próprios homens, nessa terceira trombeta. E aí vamos ver a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos três anjos que ainda têm de tocar. Aqui há sofrimento profundo. Nessa quarta trombeta, nós estamos vendo aqui que a questão da psique, da mente, as pessoas começam a ficar abaladas justamente porque elas estão angustiadas. E o texto diz: ai, ai, ai da terça parte destes que vivem na terra, por causa das três trombetas que ainda iriam tocar, né? Então, a mente das pessoas obscurecida, veja que o sol obscureceu. Aqui há uma prefiguração dessa ideia de que haverão trevas sobre a terra. Queridos, eu pauso nesse momento para lhes perguntar: nós já não estamos vivendo no princípio das dores? Essa tremenda tristeza que abateu sobre as nações, as embarcações, as finanças, a economia, a saúde, a mente das pessoas. Mas aqui eu quero extrair um primeiro princípio para a sua vida. Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando, porque Ele quer levar você a deixar o conforto da terra, para você compreender que o seu lugar não é nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que você deixe o conforto da terra para que você compreenda que o seu lugar não é nesta terra, o seu lugar é nos céus. Aqui é um lugar de sofrimento, aqui é um lugar de angústia, aqui é um lugar de dores, aqui é um lugar que a saúde é abalada, a economia é abalada, as trombetas estão soando. Deus quer levar você, querido, a compreender isso. O seu lugar não é aqui, o seu lugar é nos céus. Lá é o seu lugar da sua morada. Lá é o lugar da sua morada. O texto chega a dizer: ai, ai daqueles pelas quais as três últimas trombetas irão soar. E aí a gente entra no capítulo de número 9. Vamos ver o capítulo de número 9, porque ele fala da quinta trombeta. Você está aí com a sua Bíblia? O texto diz assim:
O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Aqui é a ideia do próprio inimigo de nossas almas, porque essa quinta trombeta, ela vai falar dos demônios, ela vai falar de Satanás. Você vai ver mais à frente que faz uma prefiguração dessa ideia realmente de Satanás sobre a terra, né, seduzindo os homens, enganando os homens, né, e distribuindo a sua maldade, a sua malícia sobre a terra. E aí você para olhar o capítulo de número 9, você vê o que aqui? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Fumaça aqui no Apocalipse identificamos como a ideia de ser um engano, porque o que o diabo é nas nossas vidas, ele é para o mundo, é o enganador. E aí o texto diz que como fumaça de grande fornalha e com a fumaceira saída do poço, a ideia de tormenta, né, para aqueles que estão ainda nestes últimos dias. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm de escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Meus irmãos, eu parei quando eu olhei essa porção aqui. Sabe por quê? Qual é o símbolo dessa porção, nessa quinta trombeta aqui? O que isso significa? Quando o texto diz que a não ser aqueles que têm o selo de Deus na sua cabeça, a não ser aqueles que têm na fronte o selo de Deus. A tormenta aqui virá para aqueles que não estão selados e protegidos pelo Senhor. Então Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando para que a igreja se arrependa e esteja convicta da sua certeza da sua salvação. O segundo princípio que eu gostaria de destacar aqui à luz deste texto, Deus está lhe dizendo que é preciso que você, mesmo que você pense assim, Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando, querendo que você se arrependa, e mais do que nunca você tenha esse selo sobre a sua vida. É o selo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Efésios capítulo 1, verso de número 13. Ele diz assim: e nós, depois que ouvimos o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, fomos selados para o dia da redenção final. É interessante que o próprio Efésios capítulo 4, verso 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção final. Então, nós podemos compreender que aqueles que estão selados, eles não passarão por esse tipo de tormenta. Os filhos da luz, os servos de Deus, os protegidos, os blindados pelo poder do Espírito Santo, não vão passar por essa tormenta, porque os demônios, o inimigo, ele virá com afronta para com aqueles que não têm este selo do Espírito Santo de Deus o Senhor. E aí, seguimos. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Aqui é a ideia realmente, né, de como o inimigo ele se apresenta ao homem. O seu rosto era como de homem, tinha cabelos como de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinha couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. E tinham ainda uma cauda como escorpiões e ferrão, na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Veja o que o Apocalipse está dizendo: por 5 meses, aqueles que passam por essa tormenta, né, há um tempo que eles passarão por essa tormenta. Quem? Aqueles que não têm o selo da salvação, o selo do Espírito Santo. Deixa eu te perguntar nessa noite, você já tem esse selo? Você tem medo da morte? Você tem medo do que pode vir?
Deus está dizendo aqui que você pode ter essa certeza e Ele quer selar. É um Deus que é amoroso, que é gracioso e quer selar você para esse dia da redenção. Então esse aspecto da quinta trombeta demonstra a proteção de Deus sobre os escolhidos, mas demonstra também a tormenta para aqueles que não têm a certeza da sua salvação. Vamos então para a sétima trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo: o sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto o grande rio Eufrates. Os inimigos de Israel, eles vinham daquela região do Eufrates para atacar contra Israel. O simbolismo aqui é justamente desses inimigos que vêm contra o povo de Israel, justamente por conta dessa tormenta, desta sexta trombeta. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão contemplei que os cavalos dos seus cavaleiros tinham couraças da cor de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo. Fogo aqui significa e simboliza a ideia de maldade, viu? A maldade sobre a vida dos homens. Fumaça, que significa a ideia aqui do engano. Sempre quando você ler o Apocalipse, você vai perceber que o Apocalipse, ele traz essa ideia, né? A fumaça é a ideia aqui de engano, o diabo como o grande enganador, e o enxofre como a ideia de sofrimento, né? O Apocalipse termina que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a ideia da tormenta que aqueles que não estão na presença do Senhor, eles irão passar. Mas como que termina esta sexta trombeta? Como que termina essa sexta trombeta? E aí é preciso você olhar para a palavra de Deus e você vai ver como que essa sexta trombeta, ela termina. E aqui há uma palavra para o seu coração nessa noite. Tudo isso está acontecendo e vai acontecer para que as pessoas se arrependam. Tudo isso é para que o povo de Deus se volte para a presença do Senhor Jesus. E aí o texto diz assim: por meio destes flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Tantas pessoas morrendo por causa deste sofrimento vindo sobre a terra. Você pergunta para mim assim: pastor, o coronavírus já identificamos com essa ideia aqui, dessa grande tormenta que está acontecendo, dessas trombetas? Irmãos, nós estamos no princípio das dores. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E aí o texto diz: pois a força dos cavalos estava na sua boca, na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com as serpentes. Essa ideia da serpente aqui é a mesma ideia lá do Éden, quando a serpente enganou o homem, a ideia do enganador que vem sobre os homens. E os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, veja, Deus vai dando oportunidade. Deus vai dando a oportunidade, se arrependa, se volte para mim, busque a minha presença, seja um servo fiel, esteja na minha presença, esteja na minha casa, seja fiel, busque a santidade, busque ser um homem de Deus. Mas aí sabe o que acontece? O verso de número 20 diz: os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre e de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Irmãos, o pior é que essa sexta trombeta,
ela termina declarando que as pessoas, ainda assim, vendo os flagelos, vendo tanto sofrimento, elas não se arrependeram, o coração obscurecido, endurecido pelo engano do pecado. A gente vê isso acontecendo nos dias atuais, é um prenúncio, né? Porque a gente passa pelas ruas e as pessoas nos bares. Quantas pessoas você tem visto nos bares? Quantas pessoas você tem visto, né, ainda assim, longe do Senhor, enganadas pelo demônio, enganadas pela idolatria do sexo, pela idolatria do dinheiro, pela idolatria do adultério, pessoas com o coração obscurecido. Ainda assim, o texto termina, as trombetas tocando, e ainda assim, este povo não se arrependeu. Então eu termino essa primeira porção dessa palavra, porque a gente vai dar um hiato, até mesmo para a gente poder depois falar um pouco sobre a sétima trombeta, que ela só vai aparecer no capítulo de número 11, né? Depois nós vamos falar sobre a sétima trombeta, mas lhe trazendo uma exortação nessa noite. Depois de ver e ouvir essa porção da palavra de Deus, será que ainda assim o seu coração ainda tem se mantido longe, distante da presença de Deus? Será que mesmo vendo tudo que está acontecendo, as trombetas que estão já soando sobre a nossa terra, o princípio das dores, será que ainda assim o seu coração ainda está endurecido, distante de Deus? E a minha palavra nessa noite é um tempo de se arrepender dos seus pecados, é um tempo de Deus realizar o maior avivamento dele na sua vida, meu querido. E quando eu olho para esses dois capítulos que nós estudamos hoje, capítulo 8, capítulo 9 de Apocalipse, eu olho para as minhas ovelhas, eu olho para você, mesmo que de forma online, virtual, você que me vê neste vídeo agora, e lhe pergunto nessa noite: será, meu amado, que verdadeiramente você tem se arrependido? É um tempo de se arrepender, é um tempo de buscar, é um tempo de orar, é um tempo, meu querido, de se voltar como nunca. É um tempo de acordar, igreja. É um tempo de nós estarmos juntos, buscando a presença do Senhor, para que a nossa igreja do Senhor Jesus aqui na terra, ela se volte para o Deus eterno e busque a presença do Senhor. E eu quero orar nessa noite por você. Eu quero pedir a Deus por sua vida, para que Deus nessa noite traga arrependimento. O texto termina dizendo que nem assim eles se arrependeram. Eles não se arrependeram das suas feitiçarias. A palavra grega que aparece aqui para feitiçaria é pharmakon, de onde vem a farmácia, de onde vem os entorpecentes, de onde vem os remédios. Eles estavam tão entorpecidos, enganados, inebriados pela sedução do pecado, que nem assim se arrependeram. Mas hoje é um dia de se arrepender. De qual pecado você precisa se arrepender? Dos pecados da mente? Dos pecados de ação? Dos pecados de relacionamento? Dos pecados, talvez, de omissão? Aquilo que você sabe que deveria fazer e você não tem feito? De quais pecados a igreja do Senhor precisa se arrepender? E eu, meu querido, eu quero muito te encontrar nos céus. Eu quero muito ver você, toda a sua casa, na presença do Senhor. E nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos pedir que em meio a todo juízo, toda tormenta, toda tribulação que nós estamos passando, é um tempo de nos voltarmos para o nosso Deus. Não deixe para amanhã. Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Deus está em silêncio e Ele está vendo a oração da sua igreja. E Deus está ouvindo o clamor do seu povo nessa hora. Deus está em silêncio, mas Ele está declarando que Ele tem prazer em me salvar e quer selar você na sua fronte. Lembra do capacete da salvação que Paulo fala? Na sua fronte, Ele quer selar com o Santo Espírito. Os que estão selados e receberam o selo não passaram
por essa grande tormenta. Sabe por quê? Os filhos de Deus, eles sabem que para nós o pior é sempre o melhor. Glória a Deus por isso. Olha que revelação maravilhosa para o nosso coração nessa noite. Nós sabemos que em Deus o pior é sempre o melhor. Por isso que Paulo falava, para mim o morrer é lucro, o estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E nós vamos orar agora. Você precisa se arrepender de algum pecado? Então nós vamos orar. E nós vamos pedir que Deus ele lave o seu coração, que Ele limpe a sua mente, que Ele limpe a sua casa, Ele limpe as suas motivações, Ele limpe as suas intenções, Ele cure você do vício desse pecado e você seja uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja genuína, uma igreja que é a noiva, que tem vestes brancas e está adornada, separada para o Senhor Jesus. Amém? Eu quero fazer essa primeira oração e depois nós vamos orar por alguns nomes de pessoas, tá? Que você quer que sejam salvas, resgatadas. Tem muita gente que está longe, está fria, e assim que terminar essa oração agora, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa dizendo que você orou por ela. E nós vamos declarar isto. Alguém que precisa se arrepender dos seus pecados e quer dizer hoje para Deus assim, Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que me limpar, Senhor, eu tenho que me purificar. E eu peço a Ti agora, eu me arrependo de todos os meus pecados, me limpa. Diga aí, escreva, pode escrever aí no Facebook ou no Instagram, tanto em um lugar quanto o outro. Você que está no Instagram, se você precisa desse arrependimento, diga para Deus, Senhor, eu preciso desse arrependimento. Nós vamos orar e Deus está santificando a sua igreja. E eu creio, meu irmão, que quando a gente voltar e estarmos juntos lá na casa do Senhor, a igreja vai viver um tempo como ela nunca viveu antes. Amém? Como nunca ela viveu antes. Creia, confie, Deus está limpando os seus pecados, limpando a sua mente, para que você viva um tempo novo na presença do Senhor. Vamos então orar, vamos buscar a presença dEle, vamos buscar essa santidade. Pai, nessa noite, nós nos encontramos diante da Tua palavra, Senhor. Tua palavra traz temor, a Tua palavra nos estremece, porque ao lê-la, ao interpretá-la, ao aplicá-la aos nossos corações, somos, ó Deus, inspirados pelo Senhor, ao mesmo tempo exortados, ao mesmo tempo, ó Deus, que somos exortados, nós olhamos para dentro de nós e nos perguntamos nessa noite, se há algum pecado, ó Deus, que tem manchado a igreja do Senhor. Pai, nós pedimos santidade para essas vidas que estão clamando, essas vidas que estão pedindo, essas vidas que estão se arrependendo, essas vidas, ó Deus, que estão querendo agora jogar fora, no lixo, tudo aquilo que atrapalha as suas vidas de viverem um tempo de maior santidade, de maior intimidade, de maior proximidade e de maior dependência do Teu Espírito Santo. Nessa noite, Pai, nós declaramos a bênção, a vitória, a graça, a pureza, porque bem-aventurados são os puros de coração, porque estes verão a Deus. Santifica a Tua igreja, desperta a Tua igreja, aviva a Tua igreja, Senhor. Nós declaramos pureza, santidade, e agora, ó Deus, quando nós vamos começar orando pelas vidas daqueles, ó Pai, que nós queremos ver salvos. Ah, Senhor, tem tantas pessoas nossas, Pai. Tem primos, alguns irmãos e irmãs aqui têm filhos, alguns aqui têm maridos, esposas, pais, mães, parentes, pessoas chegadas, que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Oh Deus, oh Senhor,
nós sabemos que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E nós cremos que o Senhor vai trazer verdadeiro arrependimento a essas vidas. E a semente que nós vamos plantar agora, mandando uma mensagem, orando por essas pessoas, quem sabe, gravando um áudio, quem sabe, dizendo para elas que nós acabamos de orar por elas, abrirá uma grande porta para que essas vidas possam ter uma semente plantada nos seus corações. E eu declaro, essa semente vai frutificar a 30, 60 e a 100 por uma, Pai. Mas salva os que estão perdidos, Pai. Resgata os que estão longe, distantes do Senhor. E nós pedimos, ó Deus, salvação, pedimos transformação, pedimos quebrantamento do Senhor sobre essas vidas, as nossas vidas, Pai. Nós não vemos a hora de estarmos como igreja ali juntos. Oh Deus, esse dia será maravilhoso, esse dia será tremendo. Nós vamos estar juntos ali na tua casa, adorando, celebrando o Rei dos Reis. Nós vamos poder nos abraçar, Pai. Nós vamos poder cantar juntos, abraçar, louvar, celebrar num culto público. Mas enquanto isso, Pai, santifica mais a tua igreja, como Josué diz, santificai-os, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Eu declaro que amanhã, muito em breve, o Senhor fará maravilhas em cada família, em cada lar, para a glória do teu nome. E nós oramos, Pai, pelos perdidos agora, porque cremos na salvação dessas vidas, Pai. Oh Deus, eu coloco aqui, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti as pessoas que precisam dessa salvação. Oh Deus, aqui a irmã Vera clamando pela conversão da sua família. Ó Deus, eu clamo a Ti, eu peço ao Senhor, ó Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus, pela Viviane, a Andréia, ó Deus, salva os vizinhos da Dione, pela família do Paulinho, Deus, eu coloco diante do Senhor o esposo, ó Deus, da Valdilene, da Fátima, o seu esposo, ó Pai. Toma diante do Senhor, ó Deus, estes que estão pedindo aqui, eu quero me arrepender, eu preciso me arrepender, me limpa, me sara, me cura. Ó Deus, toma, Senhor, diante de Ti essas pessoas, ó Pai, o José Alencar, salva o José Alencar, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Deus, eu clamo a Ti agora, pela misericórdia do Senhor, ó Deus, sobre todos estes, a família Meyer, ó Deus, quando a irmã Etna clama por essa família, Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus, a Bruno, o Ramon, o Tiago, a Patrícia, a mãe, Senhor, da Jussiara, Deus, tantas pessoas queridas nossas, ó Deus, a Carla Guimarães, ó Deus, os parentes da nossa irmã Babi Arcelino, Fabrício, ó Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus, salve essas vidas, Pai. Nós clamamos pelos familiares da Beth, ó Deus, da Valdilene, conversão, pelos familiares, ó Deus, da Daniele, no nome poderoso do Senhor Jesus, nós declaramos graça, salvação sobre o Gabriel, sobre os parentes da Ângela. Tome essas vidas, a Carla, Deus, toda a sua família, Pai, é o que eu oro, no nome poderoso do Senhor Jesus, Pai, pelos nossos parentes. Ao terminar agora, nós queremos mandar uma mensagem para essas pessoas e dizer: eu acabei de orar por você, eu estou orando por sua vida, e eu creio que essa semente vai ser uma poderosa semente que vai frutificar para a glória do Senhor Jesus. É o que eu oro, declarando essa graça, essa presença, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Você que chegou agora, que bênção, né, irmãos? Que bênção a gente poder estudar o Apocalipse, estudar a palavra de Deus e aprofundar no estudo das Escrituras. Você que chegou agora, domingo, nós vamos ter uma ceia. E essa ceia vai ser como foi lá quando o povo foi liberto do Egito, quando o anjo da morte ia passar, mas as casas que estavam cobertas pelo sangue, elas tinham a proteção do Senhor,
e foi instruído para que eles celebrassem, né, com um cordeiro, com os pães asmos, a ceia. E nós vamos celebrar uma ceia no templo da nossa igreja e você vai celebrar na sua casa. Então você vai comprar um suco de uva e um pão, tá? Para você celebrar em família. Vai tirar uma foto e vai nos enviar, porque nós queremos ver a sua igreja, a igreja do Senhor, na sua casa, reunida, adorando e celebrando ao Senhor na ceia da família, né? Aqueles que são batizados, claro, vão poder celebrar, a família vai poder celebrar, e a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Não é o fato de estarmos no templo que nós não estamos em comunhão, né? Nós estamos em comunhão, embora distantes. Há isolamento, mas há relacionamento, amém? A igreja está fechada para os cultos públicos, mas ela está aberta para o amor. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu acho que eu nunca estive com tanta saudade de vocês, muita mesmo. Nem quando eu viajei eu fiquei com tanta saudade, né? Mas em breve nós vamos estar juntos, amém? Em breve nós vamos estar juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma noite muito abençoada. Muito feliz de poder ministrar nessa noite ao seu coração e orarmos juntos. Que Deus a todos abençoe. E até domingo, juntos, celebrando até amanhã, meio-dia, vamos estar clamando ao nosso Deus. Que Deus lhes fortaleça e derrame graça sobre a sua família e a sua casa. Que Deus a todos abençoe. Aqueles que fazem parte do Instagram, agora às 22 horas, né, às 21 horas, nós vamos ter um momento de ministração com os nossos missionários que estão lá no Equador, né, a Deise e o nosso queridão César, vão estar no Instagram agora da igreja, conduzidos aí por nosso ministro da juventude, ministro também de missões, né? O nosso queridão Tiago Pires. Você que faz parte da comunidade aí do Instagram da nossa igreja, acompanhe também, vai ser um tempo muito abençoado para nós. Que Deus a todos abençoe, viu? Tenha uma noite muito abençoada.